Pequena História da Igreja, de Zaira Cantanhede de Almeida. Terceira parte, narração de Ricardo Pérez Bueno. Capítulo 5. Vitória sobre os excessos do poder temporal. Número 1. Influência do poder civil sobre o espiritual depois de Constantino. Constantino Magno, pelo Edito de Milão, deu liberdade religiosa em todo o império. Os santos padres procuraram manter a independência da Igreja, pois a Igreja foi sempre a guarda segura de todas as tradições cristãs. Livre das perseguições, o cristianismo estendeu-se pelo mundo conhecido, levando a civilização juntamente com a palavra de Deus. Os reis pagãos, ao se converterem, levavam seus usos e costumes, que somente as exortações constantes da Santa Igreja faziam com que eles se modificassem. Desde os primeiros tempos da Igreja começou a luta dos reis e imperadores para se intrometerem nas questões religiosas. Muitos desses governantes apoiavam os hereges contra as ordens da Igreja. Houve imperadores que empregaram todos os seus esforços para alterar a fé na Igreja. Já os imperadores romanos Nero e Diocleciano haviam feito todo o possível para impedir o seu estabelecimento. O erro, no entanto, nunca esmoreceu, mas o ensino público e universal prevaleceu, sempre favorecendo a verdade. A Igreja sempre conservou seu caráter de autoridade suprema, condenando as heresias. Nunca deixou de ser católica ou universal. Número 2. O Santo Império Romano, Carlos Magno. O povo romano sofria as constantes invasões dos lombardos, um povo que vivia ao norte da Itália. O rei da França, Pepino Breve, filho de Carlos Martel, viera já por 2 vezes defender o Santo Padre em Roma. As províncias por ele conquistadas foram doadas à Igreja, ficando dessa maneira regularizada a soberania dos pontífices romanos, que havia sido abandonada pelos soberanos efetivos, os imperadores do Oriente. Carlos Magno, filho de Pepino Breve, confirmou esta doação por um ato assinado em Roma em 774. Este piedoso e grande rei da França, dono da metade da Europa, havia empregado todo o seu poderio para o desenvolvimento e engrandecimento da Santa Igreja. Enviava missionários aos povos que eram seus súditos para os evangelizar. Auxiliava os bispos e restabelecia a ordem e a disciplina em todos os ramos. Combatia a ignorância, fundando numerosas escolas. Protegeu o papado contra a dominação dos lombardos. O Papa São Leão III achou que era tempo de se reconstruir o Império do Ocidente sob o cetro de Carlos Magno. No dia de Natal do ano 800, enquanto Carlos Magno rezava no túmulo de São Pedro e São Paulo em Roma, durante a missa de Natal, o pontífice pôs a coroa imperial sobre a cabeça do rei ajoelhado. O povo o aclamou por 3 vezes: Carlos Augusto, coroado pela mão de Deus, grande e pacífico imperador dos romanos, vida e vitória. O Ocidente havia encontrado neste poderoso monarca um grande protetor para o mundo cristão. Infelizmente, no Oriente se preparava uma nova luta, um cisma que breve iria separar a Igreja de Roma dos países orientais. Número 3. O protetorado imperial. A coroação de Carlos Magno como imperador do Ocidente era o mesmo que introduzir na vida pública, social e política o espírito cristão. As leis civis ficaram imbuídas do espírito dos grandes legisladores cristãos. Surgia a cavalaria para proteger os fracos e os oprimidos. Os reis procuravam viver de acordo com as regras da doutrina cristã. Quando erravam, faziam penitência pública,
como já vimos no caso de Teodósio Grande e Santo Ambrósio. O Santo Padre era o chefe espiritual da Europa e o imperador era o defensor dos bens temporais. Os papas exerciam sobre o imperador o direito de sagração do mesmo, e o imperador aprovava os papas eleitos. O imperador era considerado primus inter pares, exercendo sobre os reis um poder moral. Durante os 1000 anos que durou essa organização, os resultados foram notáveis. Número 4. Questão das investiduras. Gregório VII. As invasões sucessivas que ainda continuavam ao começar o século XI causavam sérias desordens à Igreja, mas o desassossego aumentou quando os imperadores da Alemanha resolveram ter o direito de nomear os sumos pontífices, privando dessa maneira a Santa Sé de sua independência. As igrejas e os conventos haviam sido destruídos pelas guerras e lutas contínuas. Tornava-se, portanto, muito difícil o estudo, reinando a ignorância por toda parte. Não havia piedade, os maus costumes se estavam introduzindo em todos os lugares. Houve até escândalos no meio do próprio clero, pois os príncipes haviam usurpado o poder do Santo Padre, nomeando eles próprios bispos e padres para as dignidades eclesiásticas. Não indagavam se aqueles homens eram bons e santos, faziam questão somente que fossem capazes de lhes obedecer em tudo. Mas Deus velava por sua igreja, e apareceu um jovem que havia de reformar e acabar com os abusos e faltas de disciplina que haviam surgido. São Gregório VII foi o Papa destinado ao triunfo da Igreja Católica. Era monge beneditino do mosteiro de Cluny, na França, e se chamava Hildebrando. O Papa Leão IX levou-o para Roma, onde Hildebrando se tornou conselheiro junto ao Santo Padre. Aconselhou ao pontífice a confirmar sua eleição por meio de um concílio reunido em Roma. Quando Hildebrando foi eleito Papa pela aclamação do povo romano, a Santa Sé havia reconquistado a sua liberdade. São Gregório reuniu em Roma um concílio a fim de tomar medidas enérgicas para acabar com as desordens que reinavam no meio do clero. Um outro concílio retirou dos príncipes o direito que eles se haviam arrogado, o direito de nomear ou fazer a investidura para as responsabilidades eclesiásticas. Esse direito se chamava investidura, e a luta que o Santo Padre sustentou para reprimir esse abuso é conhecida como a questão das investiduras. O concílio decidiu que somente o sumo pontífice poderia nomear os bispos, os superiores ou abades dos conventos e nomear os vigários. O príncipe que conferisse ou tentasse conferir uma dessas investiduras seria excomungado. Quando um chefe de Estado era excomungado pela Igreja, seus súditos ficavam desligados do juramento de obediência para com seus dirigentes. Todos os príncipes cristãos do Ocidente se submeteram a estes decretos do pontífice. O imperador da Alemanha, Henrique IV, porém, continuou a questão. Recusou-se a obedecer ao Papa e foi por isso excomungado. Assustado com as consequências, o imperador retratou-se e fingiu que se submetia ao Santo Padre. Mas sua submissão era falsa e pouco tempo depois recomeçou a luta. Henrique IV veio por cerco a Roma, durando 3 anos nesta situação. Finalmente, Gregório VII foi libertado pelo chefe dos normandos da Sicília, Guiscardo. O velho Papa foi levado para Salerno pelo seu libertador. O pontífice não teve a consolação de assistir ao triunfo completo da sua causa. Morreu em Salerno em 1085, dizendo: "Amei a justiça e detestei a iniquidade, eis porque morro no exílio." O concílio de Latrão foi o 9º concílio ecumênico. Neste concílio, os decretos a respeito das questões das investiduras foram decididos e aceitos pelos imperadores e príncipes. Apesar de todas as lutas, o Papa São Gregório teve durante seu pontificado
a glória de assistir ao triunfo do direito sobre a força material e ver a civilização cristã vencer a barbaria pagã. Pelo menos o grande pontífice sentiu que sua causa seria vencedora. A Igreja, completamente livre, iria utilizar essa liberdade em prol da civilização. A trégua de Deus atenuava as desgraças causadas pelas guerras, pois todas essas jovens nações da Europa viviam numa agitação guerreira constante. Mas a trégua de Deus não era suficiente para impedir a guerra. A ameaça dos maometanos veio tirar por algum tempo as guerras da Europa. Os príncipes cristãos uniram-se para defender os lugares santos, desviando dessa maneira as lutas da Europa para a Ásia. Número 5. A questão do poder indireto. Bonifácio VIII. O pontífice Bonifácio VIII, eleito em começo do século XIV, vem fechar a série dos grandes papas da Idade Média, iniciada com São Gregório VII e tendo chegado ao apogeu com o Papa Inocêncio III. Apesar dos seus 80 anos, Bonifácio VIII soube governar mantendo firme o leme da barca de São Pedro. Lutou em questão de bens temporais do clero, enfrentou o rei da França, Filipe o Belo. Este rei mandou seus soldados invadir a Itália e atacar Roma, cidade do soberano pontífice. O povo repeliu as forças invasoras e livrou o Papa. Este, porém, morreu um mês após sua libertação, em consequência dos maus tratos que havia recebido. Este Papa introduziu as festas de jubileu, que no começo eram de 100 em 100 anos, depois passaram a ser de 50 em 50 anos e finalmente passaram a ser de 25 em 25 anos. Pouco antes do pontificado de Bonifácio VIII, a casa de Nosso Senhor de Nazaré foi milagrosamente transportada para a Itália, onde é venerada ainda nos nossos dias, no abençoado santuário de Nossa Senhora de Loreto, padroeira dos aviadores. O 15º Concílio Ecumênico, que se realizou em Viena, na França, o Papa Clemente V resolveu acabar com a Ordem dos Templários, e já há muito se havia desviado dos seus regulamentos. Não havendo mais cruzadas e tendo a ordem enriquecido demais, começaram a surgir graves desordens. Não havia mais necessidade nem utilidade na continuação dos Cavaleiros Templários. Capítulo 6. Vitória sobre os inimigos internos. Número 1. Do primitivo fervor à decadência pós-Constantina. A reação do monarquismo, São Bento. Nos primeiros tempos de paz que a Igreja gozou, surgiram as primeiras lutas contra as inovações que certos homens procuraram dar ou introduzir na religião católica. A Igreja estava sempre alerta para zelar pelo patrimônio moral e religioso das almas dos seus filhos. Nos primeiros séculos do cristianismo, surgiram os solitários ou eremitas, homens que iam procurar a perfeição na solidão. No século III, aumentou a vida eremítica. A vida monástica, isto é, a vida nos mosteiros ou nos conventos, foi uma consequência da vida dos eremitas. Houve muitas almas ansiosas para seguirem este ramo de perfeição, surgindo então, por assim dizer, a vida monástica. No Oriente, São Pacômio, natural da Tebaida, fez-se monge e aos poucos reuniu sob sua obediência uns 7.000 monges. Organizou-se a vida monástica, agrupando uns 40 religiosos em cada comunidade. A reunião de um certo número de comunidades formava o mosteiro. As comunidades femininas foram dirigidas pela irmã de São Pacômio. Este método para a obtenção da perfeição se espalhou na Palestina, Síria, Arábia e Mesopotâmia. São Basílio Magno foi o introdutor e organizador da vida cenobítica no Ponto e na Capadócia. As regras seguidas pelos monges hoje são as mesmas do tempo da fundação.
O Ocidente, só em meados do século IV, recebeu o impulso da vida monástica. São Jerônimo fundou mosteiros na Itália, contribuindo muito para esse fim os seus escritos. A vida religiosa na igreja é um caminho da perfeição que muitas almas escolhidas por Deus procuram a fim de se aperfeiçoarem. Os conventos e os mosteiros foram os lugares onde os homens e mulheres que se queriam consagrar a Deus reuniam-se para rezar, estudar e trabalhar. Viviam em comunidades sob a direção de superior. Esses conventos foram os guardas e depositários de todos os tesouros espirituais e mesmo materiais dos séculos. No silêncio e recolhimento dessas casas abençoadas por Deus, floresceram e ainda hoje florescem todas as almas eleitas de Nosso Senhor. Os monges estudam os escritos antigos, trabalham e preparam toda espécie de serviços, quer espirituais, quer materiais. Esses homens doutos e piedosos tiveram influência em todos os campos, quer da ciência, quer da vida prática. O amanho das terras, o saneamento das terras alagadiças, as primeiras aldeias e cidades, enfim, os primeiros sinais de vida social e Zé de Vida. O fundador da vida monástica foi São Bento. Muito jovem ainda, levou 3 anos morando numa caverna afastada e longe dos homens. Pouco a pouco, porém, foram chegando discípulos em número tão grande que ele teve que construir 12 conventos. O mais importante destes conventos foi o de Monte Cassino, mais tarde considerado como casa central da Ordem dos Beneditinos. São Bento teve o dom da profecia e sua santidade se tornou conhecida por diversos milagres. Foi o fundador da Ordem dos Beneditinos, monges que prestaram e ainda prestam serviços importantíssimos à Igreja. Foram estes monges os conservadores dos livros dos antigos. Foram também ilustres escritores de obras admiráveis. Eram hábeis agricultores e muito ajudaram a melhorar a lavoura. Esta ordem deu ao mundo uma multidão de grandes homens, entre outros 24 papas e para mais de 50.000 santos. 10 anos depois da morte de São Bento, realizou-se o 5º Concílio Ecumênico em Constantinopla. Este concílio veio confirmar as decisões do Concílio de Calcedônia a respeito da heresia de Eutiques. São Gregório foi o primeiro monge elevado ao trono pontifical. Conservou no seu pontificado todas as virtudes monásticas. Na época das primeiras cruzadas, apareceu um homem considerado mais notável do século XI, São Bernardo. Muito jovem ainda, abandonou todas as honrarias e, acompanhado por quase todos os seus irmãos, entrou para a ordem dos cistercienses, monges que praticavam a regra dos beneditinos. Foi eleito prior ou superior de um novo convento, fundado em Clairvaux, na província de Champagne, na França. Esperava ficar esquecido neste retiro, mas sua ciência e sua piedade tornaram-no famoso. De todos os lados, pobres e ricos, sábios e ignorantes recorriam a ele. Foi o refúgio dos infelizes, defensor dos fracos e oprimidos, o terror dos hereges. Foi conselheiro de bispos e do Santo Padre. Numa palavra, foi a luz e o consolo e o sustentáculo da Igreja neste século. Até hoje, sua ciência e seu ardor o conservam no mesmo lugar. A segunda cruzada contra os muçulmanos foi pregada por São Bernardo a pedido do Papa. Número 2. Grandeza e decadência da Idade Média. A reação das ordens mendicantes. O norte da Europa ainda se mantinha pagão ao começar o século IX. Os povos bárbaros percorriam armados de ferro e de lança a Alemanha, a Inglaterra, França, Espanha e Itália. Por onde passavam ficava a marca do seu ódio contra o cristianismo.
As artes e a ciência só eram encontradas nestes tempos nos conventos. Formavam os mosteiros os únicos asilos contra a barbaria invasora. Os religiosos se ocupavam em guardar, recolher e copiar as obras antigas que haviam conseguido escapar à destruição das primeiras invasões de bárbaros. Essas obras, verdadeiros monumentos preciosos de conhecimentos, teriam desaparecido se a Igreja não tivesse tido o cuidado de as guardar para poder transmiti-las às gerações futuras. Foi a Igreja que manteve nos conventos e escolas o gosto pelas letras e artes. A própria arte de lavrar a terra era ensinada pelos frades que trabalhavam e cuidavam das terras em redor dos mosteiros. Somente a Igreja teve a glória de submeter à sua obediência as nações guerreiras que tanta tristeza lhe causavam. Só ela conseguia abrandar, civilizar e transformar em filhos dóceis seus mais cruéis perseguidores. No século IX, a Igreja já convertera sucessivamente os dinamarqueses, os suecos, os poloneses e os russos. No século X, houve a conversão dos normandos. Este povo que há muitos anos assolava a França com suas repetidas invasões, recebeu no começo do século X a graça da fé, havendo uma transformação repentina nos seus costumes. No fim do século X, chamado o Século de Ferro, os húngaros, povo ainda mais selvagem do que os normandos, saqueadores terríveis das igrejas da Alemanha, foram convertidos por Santo Estevão, rei e apóstolo da Hungria, ano de 997. Este piedoso e santo rei tinha uma devoção especial pela Mãe de Deus e colocou sua pessoa e seu reino sob a proteção maternal da Mãe de Nosso Senhor. A Idade Média viu surgir diversas ordens religiosas que muito a auxiliavam. No século XI apareceu a Ordem dos Cartuchos, que, abençoada por Deus, iria espalhar o bem pelo mundo. Esta ordem foi fundada por São Bruno, considerado o homem mais sábio do seu tempo. Abandonou todas as honras do mundo e se retirou para viver na solidão, entregue à penitência e à meditação. Muitos amigos o quiseram imitar, e então Bruno, aconselhado pelo bispo de Grenoble, cidade da França, estabeleceu-se em um lugar selvagem na diocese deste prelado. O convento, fundado nas montanhas conhecidas como Chartreuse, foi o primeiro núcleo dos frades cartuchos, como são conhecidos em português. Essa fundação teve lugar no ano de 1084. Os monges da Chartreuse levavam uma vida santificante. Moravam cada um na sua cela, que dava para um pequeno jardim. Recebiam uma vez por semana pão e legumes, alimento para os 7 dias da semana. Guardavam silêncio absoluto e pediam tudo por meio de sinais. Reuniam-se uma vez por semana no domingo e só neste dia passeavam juntos. Entregavam-se ao trabalho manual, às orações e à cópia dos manuscritos antigos. Viviam do trabalho de suas mãos. O hábito era muito simples e por debaixo desses hábitos usavam silício para martirizar o corpo. Tudo era pobre dos cartuchos. A própria igreja era muito pobre. Somente o cálice da consagração era de prata. São Bruno teve o consolo de ver sua ordem espalhar-se pela Europa toda rapidamente. Até os dias presentes, os religiosos de São Bruno possuem o mesmo espírito e um privilégio bem raro. Esta ordem, fundada há 9 séculos, nunca teve necessidade de uma reforma. Até o fim do século XII foram convocados 3 concílios gerais no Palácio de Ladrão, em Roma. No último desses concílios, realizado em 1215, foi promulgada a obrigação imposta pela Igreja do preceito pascal, confessar-se ao menos uma vez por ano e comungar pela Páscoa da Ressurreição.
Este concílio de Latrão, 12º concílio ecumênico, foi como que a coroa do Papa Inocêncio III. O Oriente e o Ocidente se achavam representados por 412 bispos, por todos os patriarcas ou seus representantes. Todos os príncipes, chefes das nações cristãs, mandaram seus embaixadores. O que havia de mais ilustre e erudito na Igreja e nos países católicos se achava reunido sob a presidência do soberano pontífice. Nesse pontificado surgiram as grandes ordens da Igreja, entre elas as dos dominicanos e franciscanos. Já existia a Ordem dos Trinitários, fundada por São João da Mata para a redenção dos cativos prisioneiros dos turcos. São Domingos, fundador da Ordem dos Pregadores, e São Francisco de Assis, fundador da Ordem dos Menores, são as duas colunas da Igreja que, conforme uma tradição, Inocêncio III viu em sonhos. Conta-se que o Papa teve um sonho no qual viu a Igreja de São João do Latrão, a Igreja Metrópole, tão tombada que parecia ruir. Porém o Papa viu o braço de Deus sustentando a cúpula e colocando duas colunas do lado onde a igreja estava tombada. Essas duas colunas eram as ordens franciscana e dominicana. São Domingos nasceu na Espanha e pertencia a uma família nobre. Fez-se padre e veio para o sul da França trabalhar na conversão dos hereges conhecidos como albigenses. Estes hereges não respeitavam a autoridade nem da igreja nem do Estado. Rejeitavam o uso dos sacramentos, reuniam-se em grande número saqueando as cidades e as aldeias. Massacravam os padres e religiosos, profanando as igrejas e quebrando os vasos sagrados. Os albigenses ameaçavam todo o sul da França com uma revolução geral. Esta seita começara na cidade de Albi, ao sul da França. Os fidalgos do sul deste país eram quase todos em favor dos hereges e os senhores do norte da França se uniram para os combater. São Domingos resolveu conquistar estes revolucionários por meios pacíficos, usando somente a doçura e, sobretudo, a oração para a conversão dos infiéis. Associou-se a alguns sacerdotes zelosos pela salvação das almas e fundou, com o nome de Frades Pregadores, uma nova ordem religiosa que até os nossos dias vem prestando relevantes serviços à Igreja e às nações. São Domingos introduziu a devoção do Santo Rosário, devoção a Nossa Senhora, que obteve inúmeras conversões, e desde então todas as almas devotas da Santíssima Virgem rezam o Rosário ou Terço. Quando o santo fundador morreu em 1221, a Ordem Dominicana, como é conhecida, já possuía 60 conventos. Em Paris existe, até a data de hoje, o convento de Saint-Jacques, fundado no tempo de São Domingos. A Ordem Terceira de São Domingos conta um grande número de confrades em todas as camadas sociais. São Francisco de Assis foi dessa mesma época e contemporâneo de São Domingos. Desde criança, Francisco se distinguiu por um grande amor pelos pobres. Tendo ficado gravemente enfermo, tomou a resolução de se afastar para sempre do mundo. Começou a pregar e a mostrar a necessidade de se fazer penitência. Seus sermões eram muito simples, mas todos que ouviam ficavam maravilhados. Apareceram logo discípulos que, imitando sua penitência, fizeram com que ele fundasse a Ordem dos Frades Menores, isto é, a menor entre todas as ordens religiosas. Esses frades faziam voto de pobreza absoluta, usavam uma roupa parda amarrada na cintura com um cordão e andavam descalços. As virtudes de São Francisco despertavam um entusiasmo extraordinário. Quando ele chegava a uma cidade, os sinos repicavam festivamente e enfeitavam as ruas por onde o humilde franciscano passava. O clero e o povo vinham recebê-lo entoando cânticos.
Dentro de pouco tempo, São Francisco teve 5.000 companheiros. Os santos mandavam pregar a doutrina de Nosso Senhor Jesus Cristo por toda parte. Este ardente apóstolo foi à Síria, na Ásia Menor, para converter o sultão maometano. Ofereceu-se para se atirar de uma fogueira juntamente com os sacerdotes muçulmanos, a fim de mostrar qual era a verdadeira religião. Mas o sultão respondeu que os maometanos não tinham inclinações para uma prova de tanta coragem. Prestou-lhe todas as honras devidas à sua grande santidade. Quase no fim da vida, São Francisco viu um anjo crucificado que lhe fez nas mãos, nos pés e no lado as chagas iguais às que Jesus Cristo tivera na sua crucificação. São chamadas os estigmas de São Francisco. Depois da sua morte, em 1226, seus religiosos dividiram-se em diversas ordens: recoletos, capuchinhos, observantes. Todos esses frades prestaram grandes serviços à Igreja. Houve 5 pontífices franciscanos e um grande número de bispos e cardeais pertenceram à Ordem de São Francisco. São Francisco de Assis, como é conhecido, fundou também uma ordem terceira para as pessoas que vivem no mundo. Sob a direção de São Francisco foi fundada a Ordem Segunda, destinada a mulheres, em 1212, dirigida por Santa Clara. As 2 ordens mendicantes empreenderam a renovação espiritual do fim da Idade Média. O mundo cristão achava-se desanimado pela inveja, falta de fervor na vida religiosa, riqueza do clero, erros de hereges que procuravam impor-se como reformadores. Essas novas ordens religiosas, simples e pobres, começavam a ter uma influência muito grande no meio da cristandade, produzindo resultados imediatos pelo seu zelo, seu exemplo e o seu modo de viver evangélico. A Igreja teve, na época em que precisava, para dar novo alento às criaturas humanas, essas 2 grandes forças que até os nossos dias vêm prodigalizando toda a sua dedicação na propagação da fé. Este século XIII, considerado dos grandes santos, tem 2 figuras que iluminaram o mundo com o seu saber: Santo Tomás de Aquino e São Boaventura. Santo Tomás foi um estudioso, mas era tão calado, tão metido consigo, que seus colegas o apelidaram de boi mudo. Quando seu professor soube desse apelido, disse aos que caçoavam do rapazinho: saibam vocês que um dia os mugidos deste boi ressoarão por toda a terra. E não se enganava o mestre. Santo Tomás de Aquino foi a maravilha do seu tempo e dos tempos vindouros. Escreveu livros sábios onde se vê a mais profunda crença ao lado de uma piedade edificante. Nos dias de hoje, depois de passados mais de 600 anos, os trabalhos de Santo Tomás são recomendados por todos os pontífices para os estudos, especialmente do clero. São Boaventura foi uma das grandes luzes dos franciscanos, ao mesmo tempo que Santo Tomás enriquecia com seu talento a ordem dominicana. São Boaventura fora milagrosamente curado por São Francisco de Assis de uma séria moléstia. Entrou para a ordem franciscana por gratidão. Foi eleito geral pouco tempo depois da morte do seu fundador. Com grande desgosto seu, foi feito cardeal pelo Papa Gregório X. Tomou parte no 14º Concílio Ecumênico que se realizou em Lyon, cidade do sul da França. Neste concílio, os representantes do imperador do Oriente, Miguel Paleólogo, vieram reconhecer solenemente a autoridade do Papa. Parecia terminado o cisma grego, mas infelizmente as discussões recomeçaram com um sucessor de Miguel Paleólogo. Número 3. Os cismas do Oriente e do Ocidente. O cisma do Oriente teve início em meados e fins do século IX.
Os patriarcas ou bispos de Constantinopla, quando esta cidade se tornou capital do Império do Oriente, olhavam com inveja a supremacia dos sumos pontífices em Roma. Os patriarcas queriam ter a mesma autoridade, queriam ser iguais ao Papa. No século IX, Fócio, homem de nascimento nobre, tão hábil quanto sábio, foi o primeiro a trabalhar para separar a Igreja de Constantinopla da Igreja de Roma. Era bispo de Constantinopla, Santo Inácio. Fócio, auxiliado por um ministro ímpio do imperador, conseguiu afastar o bispo e se fazer reconhecer como patriarca da cidade. Ao mesmo tempo, o impostor escreveu uma carta ao sumo pontífice São Nicolau, dizendo que ele tinha sido feito bispo contra a sua vontade e que Santo Inácio se havia recolhido a um convento depois de haver pedido sua demissão. E tudo era falso. Santo Inácio fora preso e atirado numa prisão pavorosa. Felizmente, este santo homem conseguiu fazer chegar uma carta ao Santo Padre, contando a notícia de tudo o que se havia passado. O Papa imediatamente escreveu, condenando Fócio e restabelecendo Santo Inácio como patriarca de Constantinopla. Mas o terrível Fócio destruiu a carta do sumo pontífice e falsificou outra, dizendo justamente o contrário, conseguindo desta maneira usurpar o bispado. Com a morte do imperador do Oriente, seu sucessor mandou Fócio embora e chamou novamente Santo Inácio para dirigir a Igreja do Oriente. Reuniu um concílio geral em Constantinopla e os legados do Papa ocuparam os primeiros lugares. Este concílio, que é o 8º concílio ecumênico, reconheceu que todos os bispos e patriarcas são sujeitos ao Santo Padre, que é o chefe supremo da Igreja. Fócio fingiu-se inocente e perseguido, recusando-se a responder ao concílio. Foi excomungado, assim como todos os seus adeptos. O Papa confirmou as decisões do concílio e parecia que a paz se havia restabelecido. Porém, 200 anos mais tarde, em 1053, quando reinava o Papa Leão IX, surgiu uma nova revolta chefiada pelo patriarca de Constantinopla, Miguel Cerulário. Este revoltou-se contra a autoridade do sumo pontífice, mandou fechar as igrejas latinas, isto é, as igrejas onde se celebrava o ofício em latim como se fazia em Roma, chegando até ao cúmulo de batizar novamente todos aqueles que haviam recebido o batismo conforme o cerimonial de Roma. O Santo Padre enviou legados a Constantinopla. O imperador os recebeu com honras, mas o bispo se recusou a recebê-los. Os legados pontifícios depositaram no altar-mor da igreja de Santa Sofia, na presença do clero e fiéis, a sentença da excomunhão. Retiraram-se sacudindo a poeira dos pés e dizendo que Deus veja e que ele julgue. Muitos foram os bispos que seguiram o patriarca cismático. Cisma quer dizer separação, e foi o que aconteceu. Uma grande parte dos fiéis do Oriente passou-se para a direção deste patriarca, ficando a separação completa no século seguinte, com a tomada de Constantinopla pelos cruzados latinos. A separação foi completada, porém, no século XV. No Concílio de Florença, nesse século, houve mais uma tentativa para a volta dos gregos à Igreja Católica. Mais uma vez, estes renunciaram ao cisma de Constantinopla no 17º Concílio Ecumênico. Mas quando os delegados do imperador voltaram ao seu país, o clero e o povo os receberam com injúrias e revoltaram-se contra a autoridade de Roma. Os membros da embaixada ficaram amedrontados e desistiram do acordo feito em Roma. Desde então, passou a ser completa a separação entre Roma e Constantinopla. Os gregos, porém, foram castigados dessa revolta, pois Deus permitiu que os turcos se apoderassem da cidade de Constantinopla e ali se instalassem como vencedores.
Maomé II, sultão dos turcos, tomou de assalto o Império do Oriente e depois de 3 dias de terríveis lutas, a cidade, capital do Império do Oriente, tombava em poder dos infiéis muçulmanos. A bela igreja de Santa Sofia foi transformada em mesquita, nome que os maometanos dão aos seus templos ou lugares onde se reúnem para fazer suas orações. Os cristãos do Oriente, que se mantiveram cristãos, continuaram a fazer parte da igreja grega. Alguns anos mais tarde, em 1492, Cristóvão Colombo, com a descoberta das Américas, iria trazer novos filhos para a Igreja de Roma. Este novo continente, em breve, tornar-se-ia um campo fecundo para o apostolado sempre renovado da doutrina de Cristo. Ao terminar o século XIV, houve o cisma do Ocidente. 2 papas governaram a Igreja ao mesmo tempo. Clemente VII em Avignon, na França, e Urbano VI em Roma. A Igreja ficou assim dividida em 2. Enquanto uma nação reconhecia a supremacia de um pontífice, outra nação atendia e obedecia aos conselhos do outro. Cada um desses pontífices teve seus sucessores e durante 40 anos persistiu esse cisma. Enfim, na cidade de Constance, ao sul da Alemanha, reuniu-se o 16º Concílio Ecumênico para pôr um termo a essa dissensão. Os que haviam sido nomeados papas renunciaram de pleno acordo a esta dignidade e as decisões do concílio foram postas em execução. Martinho V foi o pontífice escolhido no concílio e sua autoridade foi reconhecida por todo o mundo católico. Santa Catarina de Sena foi a conselheira ouvida que, inspirada por Deus, soube guiar os fiéis para que a cristandade voltasse à Santa Sé de Roma. Número 4. Protestantismo e a reação católica. O Concílio de Trento. No pontificado do Papa Leão X, em princípios do século XVI, surgiu o protestantismo na Alemanha, fundado por um frade alemão que se recusou a obedecer às ordens do Santo Padre. Este padre chamava-se Lutero e revoltou-se contra as indulgências, o purgatório e a confissão. Como o Concílio de Latrão declarara que havia necessidade de reformas nas disciplinas eclesiásticas, tais como a melhor preparação dos sacerdotes, maior disciplina entre os religiosos, Lutero, para poder angariar discípulos, declarou que sua revolta contra a Santa Sé era apenas para fazer uma reforma. Isso era uma falsidade, pois somente o sumo pontífice tinha e tem autoridade para poder fazer todas as reformas necessárias. Leão X condenou os erros de Lutero, mas este se recusou a obedecer às ordens do Santo Padre. Fez ainda mais. Autorizou os príncipes alemães a se apoderarem dos bens que pertenciam à Igreja e permitiu que fossem desobedecidas diversas proibições da Santa Igreja. Ele próprio deu um mau exemplo, casando-se com uma freira, sendo ele religioso também. Esta seita, que favorecia todos os maus instintos dos homens, espalhava-se rapidamente pela Alemanha, Suécia, Noruega e Dinamarca. Orgulhoso com estes sucessos, Lutero perdeu toda a compostura. Falava mal do Santo Padre e da Igreja, seus partidários atacavam os conventos, incendiavam as igrejas, matando padres e religiosos. Os protestantes incendiaram apenas nesses tempos 900 aldeias e 20.000 igrejas. Na Suíça, os protestantes tiveram 2 chefes. Na Suíça alemã, Ulrico Zwingli, que resolveu seguir as pegadas de Lutero. Mas já estava aparecendo a discórdia entre os próprios chefes do protestantismo. Houve lutas e com a morte de Zwingli, em 1551, Lutero ficou o senhor deste campo de luta.
Na Suíça francesa, foi Calvino o introdutor do protestantismo. Nasceu na França, mas como o rei da França não admitia suas ideias, estabeleceu-se na Suíça e lá fundou uma seita protestante. Foi um verdadeiro tirano. Não admitia que seus discípulos tivessem liberdade de pensamento. Ele, que reclamara porque os reis católicos não davam liberdade aos protestantes, era completamente intolerante para com as outras seitas que foram aparecendo. Na Inglaterra, o protestantismo se difundiu graças ao rei Henrique VIII, que deixou sua legítima esposa, Catarina de Aragão, para se casar com outra mulher. O Papa se opôs naturalmente a esta desobediência à doutrina de Nosso Senhor Jesus Cristo. Henrique VIII se revoltou contra a autoridade do Sumo Pontífice, casou-se 6 vezes, tendo mandado matar 2 das suas mulheres. O povo inglês seguiu o rei e a Inglaterra se separou da Igreja, recusando-se a reconhecer a soberania do Papa. Os sucessores de Henrique VIII, com exceção da Rainha Maria, filha do rei, e de Catarina de Aragão, sua legítima esposa, não só se recusaram a reconhecer a autoridade do Papa, mas adotaram todos os erros do protestantismo. Suprimiram a missa, os conventos e as igrejas católicas foram saqueadas e devastadas. A Escócia seguiu a Inglaterra e se tornou calvinista. A Irlanda, conhecida como a Ilha dos Santos, sofreu uma perseguição terrível, mas manteve-se firme e unida à Santa Sé. Na época em que apareceu o protestantismo, ficou muito em evidência o Tribunal da Inquisição. Este tribunal fora instituído pelos Santos Padres com o fim especial de zelar pela religião, evitando as heresias de se espalharem e de observarem os países muçulmanos e os judeus. Mais tarde, o Tribunal da Inquisição passou a ser conhecido como Santo Ofício. Em meados do século XV, os reis da Espanha estabeleceram um Tribunal da Inquisição no seu país, onde foi de grande auxílio contra os ateus. A Inquisição na Espanha foi muito falada, pois os ateus achavam que somente a Igreja cabia julgar as heresias. Realmente, somente a Igreja julga e condena as heresias. Porém, na Espanha, os juízes eram nomeados pelos reis, e estes proibiram aos acusados recorrerem à justiça dos sumos pontífices para novo julgamento, o que lhes era permitido. Os espanhóis fizeram na Inquisição um sistema de governo tão rigoroso e tão duro, a fim de evitar, diziam eles, males maiores. Deus não abandonava sua igreja nesses tristes tempos. Os papas já haviam começado a reforma católica e Paulo III, nos seus 14 anos de pontificado, encetou com segurança a reforma e, por meio de um concílio ecumênico, pôs em execução o seu programa. Foi escolhida para local da reunião a cidade de Trento, e aí se realizou o célebre Concílio de Trento, que durou de 1545 a 1563. Foi o 18º Concílio Ecumênico. Os próprios protestantes se interessaram no início pela realização desta reunião. Este grande e demorado concílio de bispos fez com que a Igreja se sentisse revigorada, aperfeiçoada nas suas disciplinas. Os protestantes foram condenados e ficaram completamente separados da Santa Sé de Roma. Houve neste concílio 25 sessões, e nele foram decididas as definições sobre o purgatório, a legitimidade da invocação dos santos, as honras prestadas às relíquias, o culto das imagens, cânones disciplinares sobre as ordens religiosas e sobre as indulgências. O Papa Pio IV confirmou todos os pontos estudados por uma bula, aprovando as atas e os decretos do Concílio Tridentino. Sua voz de pai e chefe supremo da Igreja foi ouvida pelos reis e povos que procuraram daí em diante observar todos os preceitos do Concílio. Nosso Senhor, dos seus evangelhos, diz que a boa árvore se conhece pelos seus frutos. Ora, a Igreja Católica, e somente a Igreja Católica, produziu e produz santos,
fiéis imitadores de Cristo. Portanto, só na Santa Igreja Católica, Apostólica, Romana é encontrada a verdade. Entre os grandes santos desse tempo, a figura de São Carlos Borromeu, o grande bispo de Milão, na Itália, apresenta-se aos nossos olhos. Este prelado estabeleceu a disciplina no meio dos seus religiosos e padres. Houve uma grande epidemia de peste em Milão, e o maior e mais dedicado enfermeiro que o povo teve foi o seu bispo. Visitava os doentes e agonizantes, levando-lhes o consolo espiritual da sua presença e o lenitivo do socorro do corpo. Morreu no dia 3 de novembro de 1584, tendo deixado um magnífico exemplo de perfeito discípulo de Nosso Senhor. Santa Teresa de Ávila, a Grande, como é chamada, reformadora do Carmelo, isto é, das religiosas carmelitas, foi outra grande santa desse século. A ordem das carmelitas era muito antiga, dizem que sua origem provém do Monte Carmelo, na Palestina, local escolhido pelo profeta Elias para fazer seus retiros. Os religiosos da ordem fundada neste local chamaram-se carmelitas. Santa Teresa fez uma reforma na ordem que se achava um pouco afastada da disciplina religiosa. Teve que enfrentar grandes lutas e sofrimentos, mas conseguiu deixar implantada sua regra austera desde seu tempo, assistindo à reforma de 16 conventos de carmelitas e de 14 conventos de frades da mesma ordem. Ou sofrer ou morrer era seu lema. Morreu no ano de 1582. De 1565 a 1572, governou a Igreja o Papa São Pio V. Pertencia à Ordem de São Domingos e era conhecido pelas suas virtudes e profunda ciência. Eleito Papa, pôs em prática todas as resoluções do Concílio de Trento. Reviveu a santidade em Roma e em todos os estados da Igreja. Os turcos, nessa ocasião, estavam lançando suas últimas ofensivas contra a Europa. Ameaçavam tomar uma grande parte do sul da Espanha. Os protestantes achavam que não valia a pena impedir essa terrível investida de um povo herege. Mas Pio V soube levantar uma armada composta de venezianos e espanhóis. Comandada por Dom João de Áustria, esta frota se encontrou em Lepanto com a frota turca. Os turcos foram completamente desbaratados e a vitória foi atribuída à proteção de Nossa Senhora, invocada pelo Sumo Pontífice. Na tarde do dia em que se feriu esta memorável batalha, muitos dias antes de chegar a notícia a Roma, o Santo Padre, depois de estar alguns instantes absorvido em reflexões perto de uma janela, virou-se para os que o cercavam e disse: "Vamos dar graças a Deus. Nossos exércitos alcançaram a vitória." Apesar da derrota sofrida em Lepanto, em meados do século XVI, os turcos fizeram uma nova tentativa para trazer o islamismo para a Europa, levando seus exércitos até as portas da cidade de Viena. O rei da Polônia, João Sobieski, foi o heróico vencedor da Batalha de Viena, livrando assim o mundo cristão no século XVII do poderio muçulmano. Nunca mais os turcos conseguiram penetrar no coração da Europa. O povo atribuiu a vitória de Sobieski e a salvação de Viena aos rogos e lágrimas do Santo Padre Inocêncio XI, que deu forças aos corajosos e valentes soldados do bravo rei polonês para vencerem um exército muito mais numeroso. O Papa Inocêncio XI era invocado como um santo pelos romanos. Gregório XIII, sucessor de Pio V, continuou a grande obra de restauração da disciplina eclesiástica. Foi notável o seu zelo na propagação da fé nos países pagãos. Reformou o calendário que serve até aos nossos dias e que é chamado calendário gregoriano. Sisto V, sucessor de Gregório XIII, foi um grande administrador, quer reprimindo as faltas e os abusos, quer dotando a cidade de Roma de melhoramentos como os aquedutos e terminando a cúpula da igreja de São Pedro, começada no pontificado de Leão X.
estabeleceu o número de cardeais para 70, estava sempre alerta com a política pérfida e fingida dos príncipes protestantes. Sustentou na França a Liga Católica, que se reformara para defender a religião, e fez tudo quanto lhe era possível para a conversão do rei da França, Henrique IV. Na França, o protestantismo ocasionara lutas sangrentas. Os hereges queimaram, numa só província francesa, cerca de 900 aldeias. E durante 3 reinados, houve perseguições dos protestantes nas províncias católicas. Quando Henrique IV subiu ao trono francês, ele, que era o chefe do partido protestante da França, o partido dos huguenotes, como era conhecido, os católicos abriram luta. Os huguenotes julgavam que teriam o triunfo de sua causa. A igreja procurava e se esforçava para mostrar ao rei onde estava a verdadeira fé. O rei perguntou então aos pastores protestantes se eles achavam possível a salvação na religião católica. Eles disseram que sim. Então perguntou-lhes o rei: por que abandonaram esta religião? Os católicos sustentam que não há salvação senão na religião deles. Manda o bom senso que eu tome o partido mais seguro. Abjurou o protestantismo, recebendo a absolvição do Papa. Foi fiel à religião católica, se bem que não tivesse sido um homem exemplar. Seu sucessor, Luís XIII, fez os protestantes perderem todo o poder que tinham na França. Já vimos o primeiro fator da reforma católica, que veio trazer à igreja seu desenvolvimento e extraordinário reflorescimento. O segundo fator que muito contribuiu para que essa reforma fosse posta em prática foram as ordens e congregações religiosas. Surgiu, entre outras, para ajudar na propagação da fé, na renovação da disciplina e da moral, a ordem dos jesuítas, os religiosos da Companhia de Jesus. Esses religiosos foram e ainda hoje são afamados por sua piedade, zelo e ciência. São célebres no combate contra todos os inimigos da religião. Seu fundador, Inácio de Loyola, era um nobre soldado espanhol, um dos mais bravos cavaleiros da sua época. Havendo sido ferido no cerco de Pamplona, na Espanha, foi obrigado a ficar de cama por muito tempo. O jovem oficial pediu livros para ler e, lendo a vida dos santos, ficou tão impressionado com o que lera que renunciou ao serviço do rei para se consagrar ao Rei dos Céus. Não conhecia coisa alguma de latim, mas era tal o seu amor a Deus que com 30 anos estudou latim no meio de crianças. Deus abençoou seus esforços e, depois de seus estudos completos na famosa Universidade de Paris, Inácio foi ordenado padre. Homens de grandes qualidades e virtudes se juntaram a Santo Inácio e todos juntos se foram oferecer ao Papa Paulo III para a defesa da fé. Tiveram grandes sucessos e muitos santos sacerdotes se uniram a eles. Dentro em breve, esses novos religiosos seriam abençoados pelo mundo inteiro pela sua piedade e ciência. Os inimigos da religião, ainda hoje, como no tempo da sua fundação, têm um ódio terrível aos jesuítas. Outro grande santo dessa época foi São Francisco Xavier. Estava estudando em Paris quando conheceu Santo Inácio de Loyola, de quem era conterrâneo. Uniu-se a ele e se tornou o grande apóstolo das Índias. Como o rei de Portugal havia pedido ao Santo Padre missionários para evangelizar as Índias Orientais, o Papa enviou-lhe Francisco Xavier. Os trabalhos do piedoso jesuíta foram abençoados por Deus, pois em pouco tempo os povos orientais, dados a todos os vícios, formaram nações de santos. A multidão de pagãos pedindo batismo era tão grande que São Francisco Xavier não podia mais levantar o braço de cansaço. Em um mês batizou com suas próprias mãos 10.000 infiéis.
Foi para o Japão, onde converteu milhares de pagãos. Só não conseguiu penetrar na China, pois era vedada a entrada do estrangeiro nesse vasto país. São Francisco morreu numa ilha perto da China com 45 anos. E para que suas carnes fossem consumidas mais rapidamente, atiraram cal viva a fim de poder transportar seus ossos para a Índia. 2 meses mais tarde, seu corpo ainda estava perfeito, fresco como o corpo de uma criatura viva e sua roupa em ótima conservação. Foi levado para Goa, capital das possessões portuguesas na Índia. No seu túmulo realizaram-se diversos milagres. No Japão, o trabalho de São Francisco Xavier foi notável. Seus convertidos e seus discípulos contavam-se aos milhares. Sobreveio, porém, uma violentíssima perseguição, e todos os cristãos, sendo quase 1 milhão de japoneses, foram mortos, mártires do catolicismo, no meio das mais horrorosas torturas. Os perseguidores só pararam quando não houve mais vítimas a matar. A descoberta das Américas no século XVI veio trazer à Igreja a felicidade de chamar para seu aprisco todos esses povos selvagens que iriam dar nova vida e trazer milhares de almas ao rebanho de Cristo. Número 5. As heresias dos últimos séculos. Em meados do século XI, Berengário, diácono de Angers, cidade da França, atacou o mistério da Santíssima Eucaristia, ensinando que o corpo e o sangue de Jesus Cristo na Eucaristia eram apenas simbólicos. Os sacerdotes católicos imediatamente refutaram essa doutrina e se levantaram para defender a verdade. O Papa Nicolau II reuniu um concílio em Roma para decidir a questão. Berengário compareceu e subscreveu a profissão de fé que o concílio redigiu. Esta heresia, condenada pelo seu próprio autor, não se espalhou, mas séculos mais tarde reapareceu com o protestantismo. A heresia dos albigenses trouxe um período de lutas ferozes contra a Igreja e contra a própria autoridade real. Esses sectários desprezavam a autoridade papal, recusavam-se a receber os sacramentos e queriam acabar com toda a disciplina religiosa. Devastavam todo o país, saqueando aldeias e destruindo os vasos consagrados. Aos filhos de São Domingos, chefiados pelo seu santo fundador, foi dada a graça de converter esses ímpios. No começo do século XIV, João Wycliffe, inglês, começou a atacar as ordens mendicantes, acusando-as de hipocrisia. Sendo feito professor, foi-lhe fácil expandir suas doutrinas em flagrante contradição com o ensino da Igreja. Recusou-se a ver na Igreja autoridade visível, não admitia distinção entre os bispos e os padres, apresentou a Sagrada Escritura como a única fonte verdadeira da revelação, negou a transubstanciação e ensinou diversos outros erros. Wycliffe foi condenado como herege, mas continuou pregando suas doutrinas. Seus discípulos, chamados Lollardos, foram perseguidos e desapareceram em meados do século XV. João Hus, no fins do século XIV, pregou na Boêmia a doutrina de Wycliffe, acrescentando por sua vez novos erros, inclusive a necessidade de comungar sobre as duas espécies. Conseguiu cativar um grande número de adeptos, especialmente estudantes. O Papa João XXIII fez tudo para que João Hus voltasse à Igreja, mas foi em vão. Reuniu então o concílio em Constança e o herege veio defender suas doutrinas. Seus livros foram condenados a ser queimados e as ordens santas lhe foram retiradas. Foram baldados todos os esforços para que reconhecesse seus erros e se retratasse. Foi condenado a morrer na fogueira. Seus partidários foram aos poucos diminuindo e os últimos se passaram depois para o protestantismo. O século XII
viu aparecerem as seitas dos cátaros e patarinos que devastaram o norte da Itália e o sul da França. Essas seitas rejeitavam a Santíssima Trindade, a criação, o pecado original, a encarnação e a redenção. Condenavam o matrimônio, o uso da carne e a guerra. Rejeitavam o sacerdócio, os templos e os altares. Destruíram a ordem pública, a família e a propriedade. Formavam verdadeiros grupos de bandidos armados e pilhavam e incendiavam as igrejas, mosteiros e escolas. Quando se estabeleceram em Albi, como já vimos, tomaram o nome de albigenses. Essas seitas foram condenadas no Concílio Geral de 1179. Outra seita herética foi a dos valdenses, fundada por Pedro de Vaux, negociante em Lyon. Abandonou suas riquezas e começou a pregar a penitência. Formaram, pois a Pedro de Vaux juntaram-se alguns fanáticos, um verdadeiro sistema religioso, e esse erro se espalhou até o norte da Itália e parte da Alemanha. Mais tarde uniram-se aos hussitas e foram, por assim dizer, os precursores do protestantismo. O jansenismo, que surgiu ao principiar o século XVIII, tinha como finalidade principal combater os jesuítas. Essa heresia foi quase tão funesta como o protestantismo. O Papa Inocêncio X condenou os hereges e os jansenistas fingiram submissão às ordens do Santo Padre. Mas o Papa Alexandre VII percebeu-lhes o fingimento e o jansenismo foi novamente condenado por este Papa. Teve pouca duração, pois a Revolução Francesa de 1789 acabou de vez com esses hereges. O quietismo, fundado por Miguel de Molinos, sacerdote espanhol, tirava ao homem a responsabilidade dos seus atos. O Papa Inocêncio IX condenou a doutrina e Molinos se retratou, passando o resto da vida encerrado no mosteiro. Todas essas heresias que iam surgindo seriam de pouca duração, vencendo sempre a Igreja verdadeira.